O tema da aula de hoje é federação, competência dos entes da federação para o enfrentamento à pandemia. Tema atualíssimo e também um dos temas que aborda todos os aspectos que envolve o grande problema da Federação Brasileira, que é a distribuição das competências entre os entes. Nós vamos abordar no primeiro aspecto o aspecto constitucional. Como é que este tema está desenhado na nossa Constituição? Depois, o aspecto legal. Quais são as normas que disciplinam essa matéria, regulamentando os dispositivos constitucionais? E depois nós vamos abordar o aspecto jurisprudencial. Como os tribunais, aqueles que primeiro enfrentaram essa questão, trataram-na. E, finalmente, faremos a nossa conclusão sobre esse assunto tão complexo. A partir da Constituição, nós temos que relembrar que a nossa Constituição distribui as competências da União em alguns artigos. Nos artigos 21 e 23, a Constituição vai tratar das competências da União no tocante à iniciativa executiva. Então, as funções executivas, as funções da administração estão relacionadas no artigo 21 e 23. Os artigos 22 e 24 abordam a competência legislativa, sendo o artigo 22 as competências privativas da União, que, no entanto, podem ser delegadas, e o artigo 24 as competências concorrentes entre União, Estados-membros, Distrito Federal e com a possibilidade de suplementação pelos municípios com base no artigo 30, inciso 2. Então, esse é o cenário constitucional. Pois bem, quando nós vamos analisar a questão da pandemia, nós precisamos primeiro definir que tipo de política é. A pandemia está inserida entre, o enfrentamento à pandemia, aliás, está inserida entre o conjunto de medidas, de ações e serviços de vigilância epidemiológica ou vigilância à saúde. Portanto, o tema pandemia deve ser estudado dentro do conjunto de ações e medidas e normas referentes ao enfrentamento das atividades de vigilância epidemiológica ou vigilância à saúde. Então, logo, nós vamos à Constituição para saber o que ela diz a respeito de tais assuntos. O primeiro dispositivo que a Constituição menciona é o artigo 22, inciso 23. O artigo 22, que trata de competência legislativa, inciso 23, vai estabelecer a competência da União para legislar sobre Seguridade Social. Seguridade Social, no artigo 194, nós vamos lá e vamos encontrar que a Seguridade Social abrange saúde, previdência e assistência. Logo, saúde pública integra a Seguridade Social e, portanto, é matéria de competência legislativa privativa da União, nos termos do artigo 22, e, volto a dizer, no parágrafo único, se permite a delegação para os estados. Todavia, toda vez que nós encontrarmos alguma matéria relacionada no artigo 22, nós teremos que necessariamente ir ao artigo 24 para verificarmos se aquela matéria também não está citada como matéria de competência legislativa concorrente. E aí, no artigo 24, nós vamos encontrar o inciso 12, que vai tratar de previdência social, proteção e defesa da saúde. Logo, nós temos dois dispositivos constitucionais aparentemente conflitantes, que precisam ser harmonizados. Ora, no artigo 22, quando a Constituição vai falar de Seguridade Social, por certo, ela está se referindo ao funcionamento do sistema, às normas gerais do sistema de Seguridade Social, os benefícios, quem vai ser beneficiado,
que tipo de benefícios existe, quais os direitos desses beneficiados, um sistema nacional de seguridade social, exatamente como depois nós vamos encontrar a Constituição tratando na ordem social, distribuindo essas competências entre os três entes da federação. No artigo 24, quando define a competência concorrente de União, Estados e Distrito Federal para legislar sobre, inciso 12, Previdência Social, Proteção e Defesa da Saúde, aqui está uma previsão constitucional para que Estados, membros e Distrito Federal possam ter normas protetivas, normas de cunho material, normas de cunho de defesa e promoção da saúde. Então, normas específicas podem ser legisladas, podem ser editadas pelo Estado no exercício da competência concorrente previsto no artigo 24. E, no mesmo dispositivo, no mesmo capítulo, no artigo 23, nós vamos encontrar no inciso 2º a competência de todos os entes, aí incluídos municípios, União, Estado, Distrito Federal e municípios, de cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Logo, as ações administrativas, as iniciativas administrativas e executivas estão inseridas no campo da competência comum, artigo 23. Este é o cenário constitucional. E esse artigo 23, ele é reforçado pelo artigo 200, quando vai tratar no inciso 2º de todas aquelas ações pertinentes ao que nós denominamos de vigilância epidemiológica ou vigilância à saúde. Todas aquelas medidas impostas para evitar que as pessoas sejam vítimas de qualquer tipo de pandemia, de qualquer tipo de contaminação, de qualquer tipo de iniciativa, de qualquer tipo de praga. Portanto, diz exatamente o artigo 2º. Ao Sistema Único de Saúde, SUS, portanto, que é composto dos três entes da federação, compete, entre outras atribuições, nos termos da lei, inciso 2º, executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. Portanto, temos na Constituição diversos dispositivos que tratam desse tema. Mas, fazendo um resumo de qual é o cenário constitucional, nós temos a União cria norma geral para todo o sistema de seguridade, no qual estão inseridos as ações e os serviços de saúde pública. Os estados e a União podem legislar concorrentemente sobre assuntos de defesa, portanto, vigilância epidemiológica, vigilância à saúde é um tema inserido entre as matérias de defesa e de proteção à saúde e, portanto, de competência concorrente. E tem competência concorrente, nos termos do artigo 24, nós temos os parágrafos. O Estado legisla plenamente se não houver lei federal. Havendo lei federal, os dispositivos dessa lei federal se sobrepõem aos dispositivos da lei estadual. Portanto, pelo cenário constitucional desenhado, a legislação da União tem primazia no tocante ao enfrentamento à pandemia, uma vez que ela estabelece normas de proteção e prevenção à saúde. Toda disciplina de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, depende de normas da União, não havendo dos Estados-membros. E somente de forma suplementar, nos termos do artigo 30, inciso 2, é que poderiam os municípios ter alguma iniciativa legislativa, desde que fosse para complementar a legislação federal e a legislação estadual. Esse é o cenário constitucional. Deste cenário constitucional, nós vamos ao cenário legal. Logo, nós vamos encontrar a Lei 8080, de 1990, que estabelece exatamente o funcionamento do Sistema Único de Saúde. E no artigo 16, nós vamos encontrar uma referência expressa à política de proteção à saúde, a política de vigilância epidemiológica e vigilância à saúde, exatamente no artigo 16, inciso 3º, a linha C e D. Então, compete à Direção Nacional do SUS, portanto, âmbito federal, inciso
terceiro, definir e coordenar os sistemas. A linha C, de vigilância epidemiológica. A linha D, de vigilância sanitária. Então, a norma federal, a Lei 8080/90, define que a União, o governo federal, o Sistema Único de Saúde, a Direção Nacional do Sistema Único de Saúde é que vai definir como é que funcionarão os sistemas. E o artigo 17 vai estabelecer o sistema estadual, ou seja, a direção estadual do SUS, a competência para coordenar e executar e implementar ações e serviços. Artigo 17, inciso 4, a linha A e B. E para complementar, no sistema municipal de saúde, na mesma norma, compete à Direção Municipal de Saúde, artigo 18, a execução dos serviços de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária. Artigo 18, inciso 4, a linha A e B. Portanto, nós temos 3 dispositivos organizando, sem nenhum questionamento jurídico, sem nenhuma incompatibilidade com a Constituição. A União, no artigo 16, é responsável para formulação de planos gerais, e nós vamos encontrar referência expressa à vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, que está no inciso 3º. O artigo 17 vai dar ao Estado, à Direção Estadual do SUS, o poder de executar ações e serviços, de coordenar a vigilância epidemiológica e vigilância sanitária. E o artigo 18 dará aos municípios, no inciso 4º, a responsabilidade pela execução desses serviços. Portanto, a norma que disciplina o Sistema Único de Saúde, a Lei 8080, ela contempla rigorosamente as competências previstas na Constituição. Ainda em matéria legislativa, nós temos a Lei 13.979, que é a Lei Federal 13.979, de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento à situação de emergência de saúde provocado pela pandemia do vírus. Logo, no artigo 3º, nós vamos encontrar uma série de medidas que podem ser adotadas. As que mais interessam: isolamento e quarentena, porque são normas restritivas sobre a liberdade individual, são normas restritivas sobre os comércios, atividades de comércio, serviços de um modo geral. O artigo 3º vai elencar uma série de medidas que o Sistema Único de Saúde, União, Estados e municípios podem executar. O que importa destacar para nós? As competências nesse primeiro momento. E os incisos que se refere o 1 e o 2, que vão tratar exatamente do isolamento e da quarentena, a União reservou para a competência do Ministério da Saúde no parágrafo 7º. No entanto, permitiu que o Ministério da Saúde delegasse essas competências aos gestores locais. Logo, o Ministério da Saúde, por lei, poderia delegar a adoção dessas medidas ao gestor local. E gestor local pode ser entendido secretário estadual de saúde, secretário municipal de saúde. O que fez o Ministério da Saúde, na portaria 356, de 11 de março de 2020, criou esse sistema de delegação. No artigo 4 dessa portaria, repetindo, portaria 356, de 11 de março de 2020, no artigo 4º, está delegado a medida de quarentena, tem como objeto garantir a manutenção dos serviços de saúde em local certo e determinado. Ela será determinada mediante ato administrativo formal e devidamente motivado e será editada pelo secretário de saúde do estado, do município ou do Distrito Federal ou pelo ministro de Estado da Saúde. Portanto, o que fez o Ministério da Saúde, por força da delegação que a lei outorgou, permitiu que, por ato devidamente motivado e formal, qualquer secretário, gestor local, secretário de Estado ou secretário de município, pudesse definir essas medidas de quarentena e de isolamento definido. Muito bem, esse é o cenário legal. De posse desse cenário legal, o Estado de São Paulo começou um processo de quarentena e vários estados foram estabelecendo
seus sistemas de isolamento e de quarentena. Há uma questão aí política que basicamente criou algum embaraço, porque o presidente da República, discordando de algumas decisões, discordando de algumas medidas tomadas no âmbito dos estados, ao invés de discutir a delegação do Ministério da Saúde ou exercer o seu poder previsto na norma específica, ele usou a artimanha de ampliar o rol de serviços essenciais e baixou diversos decretos atualizando o rol de serviços essenciais que estariam fora do regime jurídico de pandemia. O presidente da República pode estabelecer serviços considerados essenciais, é competência dele. Só que ele usou essa ferramenta para indiretamente alterar os planos estaduais. Esta foi a questão que, enfim, foi levada ao Supremo Tribunal Federal em diversas ações. E aí nós temos um cenário jurisprudencial da aplicação desses dispositivos constitucionais e também da interpretação correta dessas normas. A primeira e a mais importante dessas decisões foi a proferida na arguição de descumprimento de preceito fundamental sobre a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, proposta pelo Conselho Federal da Ordem do Brasil, que queria exatamente discutir essas interferências que indiretamente o presidente da República, ao mexer no rol de serviços essenciais, estava interferindo nos planos estaduais de enfrentamento à pandemia. E ao decidir, ao relatar este caso concreto, o ministro então começou a discutir as competências legislativas. E a partir do artigo 24 que nós citamos, combinando com o artigo 23, que na verdade trata de competência executiva, reconheceu que pode sim os governos estaduais e do Distrito Federal editarem normas a respeito dessa matéria. E também os municípios têm competência suplementar, sem contudo definindo o que seria essa competência suplementar e mencionando exatamente distanciamento, isolamento social, quarentena, suspensão da atividade de ensino, restrição de comércio, tudo isso que nós estamos assistindo. E o próprio ministro Alexandre de Moraes sustentou que, havendo algum ato federal editado pela União, esse ato deveria prevalecer se fosse aplicado a todo o território nacional. De tal forma que o ministro deu a esses atos natureza normativa e aplicou os conceitos do artigo 24 e do artigo 32. Portanto, deu a esses atos o caráter de norma. Entendeu que, como norma, deve prevalecer a competência concorrente da União com os estados. E em havendo alguma norma federal que se sobreponha, e sendo ela de âmbito nacional, seria aplicado, portanto, a norma da União. No mesmo sentido, o ministro Marco Aurélio, ao decidir a medida cautelar na ADI 6341. Pois bem, o Supremo ficou então nesse âmbito. Ele não satisfaz corretamente, porque quando nós vamos verificar o caso concreto, nós vamos perceber que não se trata apenas de atos normativos, se trata de atos de natureza híbrida. Tanto tem norma como há decisões concretas baixadas, produzindo efeitos concretos. Tanto é que, indiretamente, o ministro Alexandre de Moraes invocou o artigo 23, que não trata de competência legislativa, mas de competência executiva. Aqui na nossa região, uma das melhores abordagens que nós tivemos foi ao apreciar o pedido de liminar numa ação civil pública promovida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face do município de São José dos Campos. A ação é a 13-93 de 2020. 13-93 de 2020. Nela, a juíza da Vara da Fazenda Pública, da segunda Vara da Fazenda Pública, fez exatamente a construção sistêmica do SUS, do Sistema Único de Saúde, no tocante ao enfrentamento da pandemia, à vigilância sanitária, vigilância à saúde, abordou todos esses aspectos e definiu que, diante deste quadro,
deve-se prevalecer as normas da Lei 8080, que definem um sistema. E nesse sistema de enfrentamento à pandemia, ao Estado cabe a elaboração de planos e projetos, e aos municípios cabe a execução desses planos. E não poderia ser matéria de competência municipal, ainda que o município tenha competência concorrente, suplementar, como definido no artigo 32, porque não se trata de matéria de peculiar interesse, já que as medidas não são eficazes apenas nos limites geográficos do município. Entendeu ela que prevalecia aí o critério regional, ou seja, os interesses das cidades vizinhas se sobrepõem aos interesses estritamente de uma cidade, de tal forma que entendeu que deveriam prevalecer por esses aspectos o caráter regional, a competência do Estado membro, suprimindo, portanto, a competência do município para disciplinar de forma contrária, dada a ausência do peculiar interesse local. Portanto, nós estamos verificando que esse problema específico de pandemia, ele teve diversas abordagens e nenhuma delas contemplou de forma completa o assunto. Primeiro, porque não houve uma separação de medidas legislativas de medidas administrativas. As medidas legislativas aplica-se o artigo 22 e 24, como vimos. Mas há um conjunto de medidas, tanto administrativas como executivas. E medidas executivas determinadas pelo governo do Estado, que afetam a competência do município, como, por exemplo, horário de funcionamento do comércio, como, por exemplo, quais as atividades de comércio podem ser abertas, em que horário, quais dias, a quantidade de ocupação de espaço de cada estabelecimento. Ao não separar a competência legislativa da competência executiva e ao tratar no mesmo assunto, como fez o Supremo, acabou retirando totalmente a competência dos municípios para tratarem de medidas administrativas, entendendo que tudo deveria prevalecer sobre a ótica da competência legislativa. Então, toda vez que nós vamos analisar qualquer questão prática à luz do princípio federativo, nós temos que fazer essa separação. Competência legislativa, artigo 22 e 24. Competência executiva, artigo 23, e se tiver outros dispositivos. Porque toda vez que abordarmos só sobre o âmbito da competência legislativa, nós estamos retirando a competência do município. E o município pode legislar sobre todas as matérias para as quais ele tem competência executiva para que as execute, salvo aquelas que estão no artigo 22 de competência privativa da União ou no artigo 24 de competência concorrente da União com o Estado membro. Portanto, não é fácil tratarmos essas questões referentes à competência dos entes da federação. E este caso concreto da pandemia foi um dos que motivou o maior volume de discrepâncias, de discordâncias sobre entendimentos na jurisprudência e nos governos estadual e municipal. É algo ainda em aberto, no entanto, o Supremo já sedimentou o entendimento de que planos de enfrentamento à pandemia devem ser editados pelo Estado membro. O município só pode ter normas complementares mais restritivas e entendeu que todas essas medidas de enfrentamento à pandemia devem ser tratadas à luz do sistema de competência normativa. Portanto, artigo 22, artigo 24 e artigo 32 da Constituição Federal. É isso.